Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e no YouTube. Bom dia, boa tarde ou boa noite a quem assiste a gravação deste programa. Somos o Na Lata, esporte no rádio sem meias palavras, um oferecimento da Canoas Day Home, o bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, ao meu lado está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite. Boa noite, Diego, e boa noite aos nossos convidados que tu vais apresentar agora. Na Lata recebe nesta terça-feira, 2 de novembro, os atletas da APAV Vôlei, Lucas Palotti e João Butzen, que viajam daqui a pouco para Santa Catarina, onde disputarão a Superliga C, com a única representante gaúcha na competição. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo certo? Beleza, galera? Tudo jóia. Como é que tá? Muito ansiosos para pegar esse ônibus? Sempre tem um pouco de nervosismo aí, né? Mas a gente vem trabalhando aí nos últimos 2 meses bastante. Então, a gente realizou alguns amistosos também, o que tirou um pouco desse euforismo, assim, de estreia e tudo mais. Mas a ansiedade, né, de viajar, de buscar o nosso objetivo sempre tem, com certeza. Acredito que... Boa noite a todos, né? Acredito que depois de uma pandemia, né, a gente ainda vem finalzinho aí, um restante de pandemia, e espero que isso passe logo. A ansiedade é normal, ainda mais num projeto tão representativo para o estado, e participar dessa Superliga C para nós vai ser um orgulho, né, mais uma vez, representar o estado do Rio Grande do Sul, mas que a gente sabe que a gente tem uma comissão técnica muito qualificada. A gente tem um grupo jovem, assim, mas é um grupo com bastante vontade, e a gente espera que dê tudo certo, e a gente está se preparando logo aí para agora, na virada da noite, a gente já está se deslocando lá para Timbó. Vou pedir para vocês contarem um pouco para a gente como é que foi, como é que tem sido esses 2 meses de treinamento até aqui, como é que foi. Vocês se conheceram na quadra, né? Todo mundo. A maioria, né? A maioria, né? Alguns atletas, né? Eu e o Palotti já tínhamos a oportunidade de ter jogado a Superliga B aqui na PAV também. Sim. Em outra ocasião, então a gente já se conhecia. E alguns atletas que são gaúchos também a gente conhece de campeonatos amadores que tem na região, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante competição amadora, então a gente acaba conhecendo dessas competições, ou jogando junto, ou até mesmo contra, né? E tem alguns atletas que vieram de fora do estado também, né? Então a gente acabou conhecendo através do projeto mesmo, né? Em quadra mesmo, e que foi muito tranquilo, né? A gente se adaptou rápido, todo mundo se deu super bem, a gente teve uma amizade, uma união desde o início, né? Todo mundo comprou o projeto ali e foi até o final, e está sendo bem legal, bem gratificante, né? Como o João falou, né? Eu sempre tive a opinião de que o voleibol é um dos esportes coletivos que mais representa a coletividade, porque tu precisa se conhecer muito bem, tu precisa ter um entrosamento muito grande. E eu e o João, a gente já tinha jogado junto na temporada 2019, 2020. 2018, 2019, desculpa. Mas em relação o resto dos atletas, a gente se conhecia realmente de torneios amadores, assim, mas é uma diferença muito grande, né? Porque às vezes torneio amador tu se junta no final de semana para jogar, às vezes um dia, e treinando na PAV tem um ritmo muito diferente de treinamento. Tu acaba treinando de manhã, tu acaba treinando de tarde. Tu tem um desgaste muito grande na parte física, né? Porque tu acaba treinando 2 turnos, tu tem ali praticamente uma vida profissional. Então, essa parte de se conhecer, de estar ali no dia a dia, e agora que a gente vai fazer a nossa primeira viagem, é importante, porque acaba
além de conhecer o atleta dentro de quadro, tem que também conhecer um pouco do ser humano que vive fora, né, da quadra ali do voleibol, mas foi um convívio assim muito saudável, até porque a gurizada é muito nova, né, tem muitos ali que vão fazer a sua primeira participação em Superliga, e isso acaba trazendo também uma motivação extra para eles, né, para nós uma motivação uma oportunidade também, né? Exato, a oportunidade de estar jogando na PAV e de estar representando, ser o único representante do estado do Rio Grande do Sul. Eu acredito que foi um convívio muito bom, está sendo um convívio muito bom. A gente também tem mais alguns meses aí de convívio, mas esse primeiro contato com a gurizada foi bem legal. Assim, a gente teve um apoio também muito grande da gestão da PAV, da comissão técnica, então foi um convívio, está sendo um convívio muito bom, assim, agradável. Falasse uma coisa importante, né, que é um esporte coletivo e do esporte talvez que mais dependa disso aí, porque não adianta, independentemente de um atleta conseguir fazer um número X de pontos e tal, ele não vai fazer tudo sozinho, porque ele não vai defender sozinho, ele não vai armar a jogada sozinho e ele não vai concluir sozinho, né? E depende. E esse convívio que tu falaste que está sendo bom é porque é o cara que na quadra tu vai depender dele e ele vai depender de ti, né? Exato. É importante, né, ter uma não digo uma afinidade, né, mas uma convivência saudável, sadia. Com certeza, tem que ter o nível de parceria tem que ser bom, porque como a coletividade é muito grande nesse esporte, a gente depende um do outro o tempo todo, né? A gente depende, por exemplo, o Palotti na função de livre, a gente depende que ele bote um passe bom, o levantador chegar bem na bola, o atacante receber uma bola boa e assim sucessivamente, né? Não tem como um jogador dar os 3 toques na bola, impossível. Então, o nosso nível de coletividade é muito grande. E o companheirismo extra-quadra auxilia isso, né? Porque a gente consegue trazer esse companheirismo, a gente consegue cobrar de forma mais eficiente dentro da quadra, apoiar um ao outro nos momentos difíceis, né? Então, esse companheirismo extra-quadra é muito importante. E a gente... Todo mundo que acompanha o esporte sabe que quando tem uma única pessoa no meio desse coletivo que quer estragar, ela consegue. A laranja então, podre, né? Exatamente. Sempre corre-se o risco de ter. Felizmente, nesse grupo não temos nenhuma, né? Estamos todos unidos, todos buscando o mesmo objetivo que nem o Palotti falou, né? Como tem um pessoal muito jovem, para muitos é uma oportunidade tanto para se destacar a nível nacional, para crescer como atleta, né? Então é uma oportunidade gigantesca para muitos, é a primeira competição nacional. Grande oportunidade para muitos deles, né? Então ele está se mostrando no cenário nacional, né? Então nada mais justo do que as pessoas que têm mais experiência contribuir para eles alcançarem esse objetivo. Então, por exemplo, o Palotti aí, quanto tempo de estrada já tem, ele pode contribuir muito para eles que estão começando agora, né? Como se fosse facilitar o caminho para eles, né? Sim. Tipo, já dizia, ó, por esse lado vai dar certo, por esse lado não vai dar, né? Então, Sim. o extra-quadra é muito importante. Falaste de experiência do Palotti, a média de idade do grupo é de 20 anos, né? E vocês dois ajudam a aumentar um pouquinho, porque senão seria menor ainda. Eu queria saber, vocês jogaram a Superliga B juntos, a última participação do Canoas em competição nacional. Queria ver contigo, Palotti, que está desde a Superliga A, já disputou em diversas oportunidades, até como titular. Até que nível esse grupo chegou nessa preparação? Era o que tu esperava? Está um pouco abaixo? Superou tuas expectativas? Para uma Superliga C, em que estágio tu acha que esse grupo comandado pelo Gustavo chegou? Então, né, são vários fatores que determinam, né, pelo menos na minha opinião, o estágio, né, que se pode chegar com uma equipe que depende muito de vários setores. É que nem o João falou, né? O voleibol ele é muito dependente um do outro, né? Assim como o João depende do meu passe, eu também dependo do levantador, o João depende de um levantador, e assim também como a gente tem uma equipe unida, a gente também depende de uma comissão técnica que nos instrua a fazer aquilo que eles determinam. Em relação a todos os anos, né, que eu participo da Superliga, tanto da A quanto da B,
Eu acredito que a gente vem numa crescente muito grande nas últimas semanas, principalmente pela média de idade ser muito baixa. Eu até estava falando com o João depois do treino, que o que acontece, né? Hoje eu consigo perceber muitas coisas que antigamente eu não conseguia perceber, até também pela minha falta de experiência de idade e não tendo tanta experiência dentro de quadros. Que às vezes o que acontece com esses jovens, eles têm pouca confiança neles mesmos, naquilo que eles podem fazer, por não ter tanta experiência. Só que tanto eu quanto o João, a gente sabe todo o potencial que eles estão atingindo, todo o potencial que eles têm, né? Não falo só de um, mas falo de todos, porque hoje a gente teve uma breve reunião e todos os atletas sabem que eles foram escolhidos, que teve um critério de avaliação, eles não caíram de paraquedas aqui na PAV, e isso é importante, e todos precisam saber disso, né? E que se eles estão ali dentro de quadra ou vestindo a camiseta da PAV, é porque eles têm condições. Então, para chegar num nível, claro que num nível ideal, né, a gente precisaria de um pouco mais de preparação, só que isso também não exclui também a nossa responsabilidade de chegar lá e fazer o nosso melhor. A margem para a gente ter esse crescimento nesses últimos 2 meses, praticamente, a gente teve, que eu acho que, se não me engano, foi 6 ou 7 semanas. É um prazo muito curto, porque quando tu joga uma Superliga A, por exemplo, tu começa a treinar em agosto para entrar na Superliga em novembro. Então, tu tem 3 meses de preparação para se conhecer, porque uma coisa é importante, que a gente veio falar do que o Diego falou no início, como é que estava a nossa relação dentro e fora de quadro do convívio, né? Até te complementando, na Superliga A, por exemplo, tu ainda tem a preparação durante, né? Exato. Né? Tu vai ajustando, né? Exatamente. Exatamente. Então a preparação ela é um pouco diferente. Mas em relação à equipe, em relação à expectativa da Superliga C, eu vou te ser bem sincero, como a gente nunca participou de uma Superliga C, a gente não sabe o que a gente vai esperar lá. Mas a gente também tem que sair daqui com uma estratégia de se preocupar com o nosso time e de se preocupar, hoje o Gustavo falou lá na reunião, de se preocupar com aquilo que a gente vem fazendo no treinamento. A gente tem essa consciência de que se a gente chegar lá e conseguir implementar tudo aquilo que a gente vem fazendo nos treinos e fazer aquilo que o Gustavo pede, que o Marcelo pede, o Charles, o Chancha e o Guilherme, a gente sabe que a gente tem grande possibilidade de alcançar bons resultados e principalmente por a equipe ser, que nem a gente vinha falando antes, a equipe é muito jovem. Então, por ser muito jovem a equipe, tu tem aquela prerrogativa de tu dar um pouco a mais. A gente sabe que a gente vai enfrentar atletas que já jogaram Superliga A lá em Timbó, porque a gente já conhece o elenco, né, dos outros times. E para essa gurizada nova que está vindo, tem aquela ansiedade, mas aquela ansiedade boa de estar participando da primeira Superliga e de, que nem o João falou, né, de estar se mostrando para o cenário brasileiro, porque independente se é uma Liga A, uma Liga B, uma Liga C, não, tu tem um nível de competitividade muito grande. Não é só porque a gente está jogando a Liga C que a gente vai chegar lá, vai ser um oba-oba. Porque elas não são simultâneas, né? Exatamente. A gente vai jogar B, A e vai jogar C agora, porque não tem exatamente. Então a nossa expectativa é chegar lá, dar o nosso melhor. Eu tenho plena certeza de que todo mundo que está no elenco, né, tem capacidade de chegar lá, de representar muito bem a PAV e tenho plenas condições de afirmar para vocês que o nosso elenco é muito bom, que o nosso elenco é muito forte, por ter um prazo muito curto de preparação. O nosso time está muito unido, a gente vem se cobrando muito nos treinamentos, mas é uma cobrança saudável, é um feedback saudável também em relação a CT com a gente, né, e nós com eles. E, enfim, tem Superliga A, B e C, porque não cabe todo mundo na A, né? Não tem lugar para todo mundo. Exatamente. Então, quem está começando, tem que começar, como a PAV está recomeçando, é ali que tem que recomeçar. Sim. Não quer dizer que na próxima temporada, daqui a sei lá quantas, a PAV como time pode estar numa liga acima, e assim como os jogadores, de repente, né, vai estar
vai ter gente olhando, né? Vai ter muita gente de olho, e isso é bom, porque tu citaste aí todo o pessoal, desde o Gustavo, o Xancha, o Marcelinho, vou me esquecer de alguém. Esse pessoal, eles já mostraram o que eles tinham para mostrar. Eles já provaram o que eles podem fazer. Quem tem que provar agora o que pode fazer são vocês, né? É o grupo, são os atletas. E eu e Moreno, a gente tem acompanhado ali os treinos, a gente vê que o pessoal tá suando a camisa muito. E pode sim, não tem nada que impeça. Tem que entrar na quadra e jogar. Não tem jogo jogado, né? Sim, com certeza. Time, do primeiro treino para hoje, a evolução é notória, né? Fica muito, muito, muito vista isso, né? É muito visto isso. E tu falou ali sobre a gestão, né? Hoje, a PAV está realmente recomeçando, né? Estamos aí na Liga de Acesso de novo, buscando uma oportunidade para ir subindo novamente, assim como se ela se manteve por anos e anos dentro da liga principal, né? E isso é um exemplo de gestão também, né? Porque tu não vê... Tá aí, o exemplo mais nítido é a PAV, né? Que mesmo com todas as dificuldades, não desistiu, sim, manteve o projeto durante todos esses anos, soube se readaptar aos, sim, momentos, e aí estamos de novo no cenário nacional, agora buscando a nova oportunidade, e sendo a única representante gaúcha. Nenhum time no Rio Grande do Sul conseguiu fazer o que a gestão da PAV hoje fez. Então isso é muito gratificante. Porque não morre o espírito do voleibol aqui no Rio Grande do Sul. Que vem de longe, né? Vem do sul brasileiro, exatamente, passando pela UBRA. Outras coisas que motivam. Poxa, quanta criançada aí que está iniciando se espelham, né? Ok, estamos na Liga de Acesso, recomeçando, mas a gente é espelho para muita criançada que busca, que tem o sonho de estar no voleibol, né? Que nem a gente estava falando antes da gurizada jovem, porra, é uma baita oportunidade, né? De estar disputando. Aqui no Rio Grande do Sul, essa mesma gurizada não teria outra oportunidade. Então, isso é um exemplo de crescimento que eles vêm fazendo. Eles vêm todos os anos, não teve um ano a qual eles não brigaram para manter esse projeto firme. E, poxa vida, a estrutura que a gente está tendo lá, toda a parte da CT, da gestão, extra quadra ainda falo, né? É muito, muito incrível, é muito bom, e o que motiva essa gurizada a continuar e querer sempre mais, né? Então isso é muito importante. Isso é muito legal. Eu até ia pedir para vocês agora, falem um pouco disso aí. Vocês treinam no mesmo horário das categorias de base, muitas vezes, né? Como é que os guris e as gurias ali, eles têm contato com vocês, vêm falar com vocês depois do treino, tem aquela coisa de, poxa, vocês vão jogar, como é que é? Legal? A gente treina, na verdade, no mesmo horário que eles na parte da tarde. Na tarde, né? Na parte da manhã, a gente treina isoladamente. Uhum. Então, na parte da tarde, até inclusive já teve alguns atletas que eles puxaram da parte da base para treinar junto com a gente, né? Teve 2 ou 3 atletas que subiram para treinar com nós, fazer parte do elenco ali, uhum, ajudar, compor e tudo mais. E essa parte das crianças virem conversar contigo também tem, né? Muitos vêm às vezes fazer uma brincadeira para tentar descontrair, né? Para quebrar aquele gelo, chegar perto da gente e tal. Ou daqui a pouco pedir uma ajuda, até que nem foi engraçado, esses dias tinha um menino lá, acho que não sei se era infantil ou infanta, tava eu e não lembro quem é que tava comigo. Ele chegou e falou, eles iam ter um amistoso entre eles mesmo, infantil ia jogar contra infanto, acho. Ele chegou, tô nervoso, né? Ele falou, não precisa ficar nervoso, cara. Aproveita essa oportunidade para mostrar o que tu vem treinando e tudo mais. Então tem essa comunicação, bem interessante. É aquele nervosismo que é sadio, né? Claro. É o nervosismo de quem quer mostrar que sabe jogar, que tá ali ele quer ser alguém, quer chegar em algum lugar. Exatamente. Legal. Até porque ficaram, sei lá, vai fazer 1 ano e meio aí sem pandemia, mais né? Por causa da pandemia. Sim. Então, para muitas crianças. Louco para bater uma bola, né? Eu queria perguntar para vocês, já que o Diego tocou nesse assunto da interação entre base e equipe de cima, como é que está sendo a experiência de treinar num novo local, né? Porque a PAV surgiu em 2009, ela nasceu, em 2012 ela disputou a Superliga B pela primeira vez já com o título, e aí foram 6 anos na Superliga A, mais 2 anos de B, sem rebaixamento, né? Foi por uma opção da direção em dar esse passo atrás, mas sempre no La Salle, aqui no centro da cidade,
estrutura bacana também. E hoje, desde esse ano, vocês estão ali no antigo complexo esportivo da Ubra, que hoje se chama Centro Esportivo Marítimo Brasil. Como é que está sendo para vocês a experiência de usufruir dessa estrutura ali do Marítimo? Cara, é uma experiência, para mim, traz muitas lembranças boas, né? Porque eu joguei na Ubra na categoria de base, em 2007 e em 2008, então a gente treinava antes do campo de futebol, juntamente ali no ginásio onde eram os jogos principais, né? Que hoje o ginásio ele tá em reforma. Então, primeiramente, me traz lembranças muito boas, só que nem o João falou, só que antigamente era ao contrário. Antigamente eu era da categoria de base e a gente se espelhava, a gente via os treinamentos do pessoal da Ubra, né? Na época jogava o Chancha, o Jeff jogava, o Minuso jogava, e a gente acabava acompanhando os jogos da Superliga ali. Hoje o Marítimo, né, ele reformou aquele complexo que tinha sido abandonado e não estava sendo utilizado até em função de todos os percalços que a Ubra teve nesses últimos anos. E é uma estrutura fantástica, né, cara? Não tem nem o que dizer, assim, porque o Marítimo, ele adotou aquele complexo de uma forma muito, muito positiva, né? O Mauro, que é o diretor do Marítimo, ele sempre está lá no complexo, então isso aí é importante, porque ele sempre se reúne lá com a gestão da PAV, juntamente com o Almir e com o Gustavo, e essa troca é muito importante, porque são duas instituições, tanto o Marítimo quanto a PAV, que são referências dentro do esporte, né? Cada um na sua área. O Marítimo ele é mais focado para o futebol e a PAV para o vôlei, mas nada impede de uma troca de informação entre as gestões, porque isso é importante. Transparência, né? É fundamental, porque tu não tem uma distância muito grande, né? Pra gente que joga e pra gente que é atleta, tu não ter um distanciamento da gestão do time é muito importante, porque tu acaba tendo um feedback diário e direto, né? Não precisa de interlocutor, tu pode ter uma relação saudável, e é possível ter uma relação saudável. Eu digo por experiência própria, porque com a PAV sempre foi assim, foi sempre transparente, e isso é das filosofias que a PAV adota, essa transparência. Hoje a gente se encontra numa Superliga C pela transparência da PAV, por não querer assumir compromissos que não poderia cumprir futuramente. Então, isso hoje no Brasil a gente sabe que é difícil tu se ver, porque às vezes tu promete mais do que aquilo que tu pode cumprir, e tu não pensa no atleta, tu não pensa no ser humano que está por trás do atleta. Então, isso é uma das características que para mim é muito importante da PAV, porque eles são transparentes. Se hoje a gente está se reerguendo, e se a gente deu 2, 3 passos atrás, é porque foi necessário, principalmente em função da pandemia, né? Ano passado, a gente disputou uma Superliga B, a gente já estava voltando a se estruturar de uma forma bem melhor, e já estava com perspectiva de voltar no máximo em um ano e 2 temporadas, a gente já estava com perspectiva de voltar, mas aí veio a pandemia. E hoje, né, depois dessa pandemia, a gente viu que o importante mesmo é a gente ter saúde, a gente ter forças para levantar todo dia e poder correr atrás daquilo que a gente deseja, almeja, né? Então, treinar na Ubra hoje, para mim, é gratificante, traz lembranças muito boas, e a gente tem hoje, sem sombra de dúvidas, assim, uma das estruturas melhores do país para treinar, em nível de estrutura, né? De ter todos os equipamentos, de tu ter a gente tem 4 quadras lá para treinar, a gente tem todas as ferramentas que o esporte, né, que o voleibol ele precisa. Então, hoje a gente está bem amparado pelo Marítimo e pela APAV,
e que com certeza logo a gente vai tá retornando aí para a elite do voleibol. Itajaí, Pro Vôlei e Timbó são os adversários da PAV, os dois primeiros adversários da primeira fase lá da Superliga. O que vocês conhecem desses adversários? O que já foi passado para vocês? Quem é que está... Em quem que tem que ficar de olho? Eu concluí minha categoria de base em Itajaí, né? Então, eu tenho um conhecimento de alguns atletas que são remanescentes também da minha época, quando eu fiz a minha preparação lá. Inclusive, minha primeira participação em Superliga B foi juntamente com o Itajaí Pro Vôlei. Então, muitos dos atletas que estão compondo essa equipe eu conheço, né? São meus amigos fora de quadra e tudo mais. Então... Fora de quadra, agora vai descer a lei em cima dos caras. Entrou na quadra, azar. Jogo é jogado na Baria Pescada. Do outro lado da rede. Depois o juiz apitou o final do jogo, tudo certo, mas dentro da quadra é a rivalidade, né? Mas sempre mantendo o respeito, claro, sim. Mas digo, conheço alguns atletas lá, porém são atletas que não estavam mais em atividade a nível de alto rendimento, né? Uhum. Assim como a nossa equipe ali foi formada após pandemia e tudo mais, é uma equipe que também na mesma situação, né? O pessoal ficou parado, teve questão de pandemia, então é um pessoal que voltou a treinar recentemente também. É difícil falar da equipe porque a gente não teve contato com eles, não viu as equipes deles jogarem e tudo mais. A gente conhece atletas específicos de ter cruzado nas quadras, então algumas coisas individuais, específicas de cada atleta, a gente consegue ter noção. Mas é difícil ter uma noção grande, assim, como equipe, né? Como coletivo mesmo. Né? A equipe de Timbó já é uma equipe que eu já não conheço tanto, né? Como a equipe de Itajaí, mas indiferente, né? Quem tiver do outro lado, a gente treinou e a gente vai executar o que a gente treinou. Sim. Né? Então, a gente vai fazer o nosso melhor, dentro do que a parte da comissão técnica nos passar, porque vai ser avaliado os times, a gente vai criar uma estratégia para conseguir sair com a vitória sobre cima deles, mas porém é difícil falar coletivamente dessas equipes agora, né? Mas vai ser disputado e a gente está preparado para essa peleia aí. Beleza. Morena Queres. Vamos pegar o microfone aqui. Vamos mandar o recado pro pessoal que está comentando na live, né, Diego? E muita gente hoje aí que tá dando recado aqui. Renata Milani, Felipe Santos, o Lipe, colega de vocês, está na audiência. Bruna Ferrari Alves, Almir, vamos que vamos. Vamos que vamos, presidente. Para quem não lembra ou não assistiu, o Palotti já esteve aqui no Na Lata acompanhando o Almir na segunda edição do Na Lata, 2 meses atrás. O Vitor Volkmer, que é fisioterapeuta. Eu falei que ia mandar um abraço para ele. Monstros, né? Pode faltar. Um abraço do Físio. A Yane Ribeiro, mandando um alô. Tere Bob Sim, Grande Lucas. Eliane Gracioli, vamos a Pave. Cristiane Sangoi, este Lucas é muito top. Olha aí. Bruna Ferrari Alves, que orgulho. A Diane Cavalieri, vamos a Pave. Renata Milani mandando. Tereza Bobsin. Felipe Santos, 2 grandes jogadores, olha aí, fazendo uma média com os colegas de grupo. 3 grandes. Ele se inclui também. Denise Morato, Dali Lucas. Ó o Samuca, vamos! Samuca que já deve estar lá ajeitando sua mala, né? Assim Samuca. Como os outros 3 componentes aqui da mesa, que 3 da manhã estarão indo para Timbó, Santa Catarina, a representar o Rio Grande do Sul em mais uma competição nacional. A gente manda um abraço também para outros ouvintes que estão aí na escuta, o Cláudio Saldanha, a Neisa Fernandes, o Clícenes Fernandes, o Tony Alves, a Ana Kaiser, a Vanessa Lopes e todos os atletas de comissão técnica da PAV que estão na audiência, né, Diego? Isso aí. Eu sei que teve uma treta aí no grupo da PAV aí, que eu quero esclarecer. Tem um negócio envolvendo uma promessa aí, uma história de um bolo.
Como é que essa história essa história vem desde o começo da formação do elenco? Como é que é isso? A história do nosso excelentíssimo Brian, né? Queridão do Palote. Prometeu nos levar 3. Tu vai estar lá, né, Diego? Vou estar lá. Vai levar 3 bolos e uma cuca. 3 bolos e uma cuca para viagem, né? Porque o Gustavo disse que a gente não ia ter parada, né? Antes das 10 da manhã, então o cara tem que comer. Então a gente elegeu o Brian aí para levar 3 bolos e uma cuca para nós. Ah, foi vocês que elegeram ou ele que se ofereceu? Como é que ele ofereceu para levar um, né? Só que para 30 pessoas não dá, né? Então a gente achou melhor que ele levasse 3 bolos e uma cuca, porque daí acho que daí ia ser suficiente, né? Pra gente chegar lá na primeira parada e conseguir se alimentar. É a primeira viagem de ônibus da PAV ou já teve outras? Não, não é a primeira. A gente o Gustavo, a minha primeira viagem foi... A gente foi para Ijuí, se eu não me engano. A gente jogou o Top Force, não sei se tu lembra, Morena. Era nós, o RJX, o Bolívar e o Minas. E a gente foi para Ijuí de ônibus também. Foi lá que o Gustavo fez eu pagar o trote, né? O famoso trote. Será que vai rolar nessa viagem? Não sei. Mas não foi a primeira, não. A gente já fez várias viagens aqui para o interior do estado para jogar o Campeonato Gaúcho, jogar o Top 4 também. Que na época foi bem interessante. Foi o primeiro ano do Gustavo, né? Então deu um público muito bom também para a cidade. Teve 3 grandes equipes lá, incluindo a PAV, né? A PAV estava entrando no cenário nacional, né? Se eu não me engano, foi em 2013, foi no primeiro ano de Superliga A. Então foi bem legal. Assim. Tem uns jogos que a PAV levou para o litoral também, para Gramado. Isso, em 2018 a gente jogou em Gramado, que foi com a Superliga que a gente jogou contra o Taubaté. E em Capão da Canoa que a gente jogou contra o Sesc, né? Que era a antiga equipe do Rio de Janeiro, mas já teve outra, assim, e é sempre muito legal, né? Principalmente quando tu vai de galera, assim, com a equipe toda, porque quando a gente vai viajar, a gente viaja de avião, claro, mas daí tu não tem tanta intimidade, tu não tem tanta intimidade, porque às vezes tá com outras pessoas também, e tudo, né? Mas de ônibus é legal. No avião é difícil sentar juntos, né? É difícil sentar juntos também. E não dá para fazer essa farofada toda de levar bolo também. Né? Exatamente. Não dá para fazer um piquenique no meio do avião, né? Senão tu já viu, né? Acontece muito também, às vezes tem times de fora também, que são mais no interior, então tu pega uma ponte aérea até um aeroporto mais próximo, de lá tu desloca de ônibus. E antigamente também tinha a equipe de Bento, né, na Superliga. Sim, então a gente sempre fazia, tinha o Bento Vôlei, Vôlei Sul, então... Até 2015, 2016, eu acho. Era curtinha, a Bento era legal também, que a gente sempre viajava um dia antes, né. Só vou aproveitar aqui também para mandar um abraço ali, que nem tu falou para os ouvintes, para o pessoal do meu time lá do Mega Time que a gente tem. Nossos treinos são segundas-feiras ali na CEP, então queria mandar um beijo para as gurias lá. Sou treinador delas e queria mandar um beijo e um agradecimento aí por estar acompanhando a gente hoje. Também deixo aqui meu abraço para todo mundo que está assistindo aí, para Nega Véia, né? Tem que fazer, né? Não, para Nega Véia. Para a família também, que... Tem que voltar com uma lembrança de Timbó, né? E para a família também que está acompanhando aí sempre, também, né? Sempre é importante também. Eu sou natural de São Leopoldo. Eu sou natural de São Leopoldo, daí aqui no estado já morei em Nova Petrópolis, depois fui para Santa Catarina. Sempre. Cada ano é nômade, né? Cigano. É vida de atleta, né, meu? É assim. Faz parte. Então tá. Vamos lá, a hora do comercial. A Canoas Day Home, empresa consolidada na área da gerontologia e que formou mais de 200 cuidadores de idosos nos últimos anos, tem mais uma novidade a caminho. É a Longeva, revista produzida pela equipe da Canoas Day Home e que traz reportagens e artigos que interessam não apenas ao público idoso, mas a todos que convivem com eles e desejam ter uma experiência melhor. Com diagramação inovadora e que facilita a leitura, Longeva chega para marcar mais uma etapa de sucesso da Canoas Day Home, que em breve inaugura sua multiclínica do idoso no Hub da Saúde Max Plaza. Venha fazer parte desse projeto. Entre em contato agora pelo WhatsApp
5186319141 e seja um anunciante. Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Chegou a hora do quadro Na Lata. A gente vai dar uma apertada aí na gurizada, né, Diego? Isso aí. Chega de moleza. Queria saber de vocês qual o melhor jogador com quem vocês já dividiram a quadra. Pode começar aí que ele tem mais. que ele tem mais. Pode ser dividir a quadra contra, ou pode ser os dois, a favor e contra. Quer começar, João? Não, pode começar aí. Cara, já joguei contra vários, né? Mas um atleta assim que tem uma característica muito forte em relação à parte física foi o Leal, que hoje ele representa a seleção brasileira, né? O cubano. Então ele sempre foi um jogador muito forte fisicamente e que dentro do voleibol brasileiro ele evoluiu muito desde quando ele chegou. A gente que acompanhou e sempre jogou contra ele, a gente via essa evolução de ano a ano, porque ele sempre teve no Sada Cruzeiro, né? E que tem uma estrutura, claro, compatível com a da PAV, mas com um investimento muito maior. Então ele sempre foi um atleta assim que se destacou muito pela parte física e dentro dos últimos anos que ele passou no Brasil, ele adquiriu essa experiência brasileira, né? Essa malandragem, aprendeu a jogar de uma forma do voleibol brasileiro. E melhor atleta, cara, que eu já joguei, e não é nem puxar a sardinha pro nosso lado, mas é o Gustavo, né? Em relação a tudo, assim. O Gustavo sempre foi uma pessoa, um atleta muito forte também fisicamente, mas ele sempre destacou até em relação ao bloqueio, porque eu sempre eu ia dizer, porque ele dava uma mão para ti ali. Exatamente. Que era... o Gustavo, ele sempre teve uma leitura assim... Quando não ficava no chão, né? A gente acabava se surpreendendo, pelo menos eu, né, que era muito novo, porque ele sempre teve uma inteligência acima da média, né? Porque para mim e o Marcelo, né, o Marcelo Ramos, o Marcelinho, ele sempre fala que o bloqueio é uma das únicas funções ali de quadra que tu não tem o domínio sobre o ataque. Por exemplo, o ataque sempre vai se sobressair sobre o bloqueio. Então, tu não tem o domínio. Exatamente. É uma das únicas funções que tu faz que tu não tem o domínio pleno, né? Tu vai depender do atacante. Só que é que nem o Moreno falou, tu vai ter que induzir o cara a fazer o que tu quer. Então, isso o Gustavo ele sempre demonstrou. Claro, ele sempre foi um excelente atacante também, um ótimo sacador. Líder nato, né? Não tem nem o que contestar, mas essa parte do bloqueio, da inteligência, porque ele sempre jogou muito tempo em alto nível, e tu vê que nos últimos anos o voleibol, ele, na parte física, ele cresceu muito. Então tu pegava aí o próprio Leal, é um ponteiro de 2 metros e não sei quantos, que é muito forte, que salta muito. Então tu tem um enfrentamento, tu tem que ter um bloqueio muito forte. Para esse nível que a gente jogou nos últimos anos, que a gente joga até hoje, né? Porque aqui o João é um que me livra de tomar bolada, assim como os guri, porque exatamente, tu tá ali, tu tá sujeito a tomar. Então, o alvo, exato, né? Que vai te segurar sempre é o bloqueio. Então, para mim, esses dois jogadores foram os que mais se destacaram, né? Fora outros jogadores aqui, eu fui mais na parte física do Leal, claro, e na parte da inteligência do Gustavo. Ele sempre foi um jogador muito forte também fisicamente, mas acho que a inteligência se destacava porque ele conseguia passar isso para os outros atletas, principalmente para os centrais, né? E essa bagagem que ele tem, juntamente hoje com o Marcelo, é muito importante para nós, né? De tu conseguir passar isso para os jogadores de uma forma prática é importante também, porque às vezes, dependendo do atleta, ele jogou muitas vezes em alto nível, muitos anos, e tu não consegue, às vezes, passar para os atletas aquilo que tu passou, né? Que Sim. Tu vivenciou. Então, isso o Gustavo e o Marcelo em conjunto, junto com a comissão técnica, o Charles, o Chanche e o Guilherme, eles conseguem passar isso para nós.
E é bem interessante esse casamento de uma prática, assim, que é o do Gustavo, e de uma teoria que é o Marcelo. Eu não tive muita vivência, tanta vivência quanto o Palotti, né, a nível de primeira divisão, né? Então, de ter jogado contra, acho que eu sempre peguei gerações ali de atletas mais jovens, então um atleta que se sobressaiu nos anos que eu joguei foi o Lorena, né? Lorena, um grande jogador aí, cara fantástico. A postura dele em quadra, eu sempre achei muito legal a parte de vibração dele. O cara tá sempre centrado, né? O cara tá sempre nos 220 ali dentro do jogo. Isso é muito massa de ver, de se espelhar também, porque eu tento também ficar 100% do jogo ali no 220, né, ligado. Então é legal de jogar contra ele, porque o cara tá sempre no alto nível, né? O cara, ele sempre tenta. Tu pode, que nem a gente estava falando do bloqueio agora, tu pode ter a melhor estratégia do bloqueio, o cara tem inteligência suficiente para vir e achar uma oportunidade em cima de ti, entendeu? Então é um cara que tem bagagem e mesmo jogando contra te ensina isso, né? Sim. E nos times que eu joguei sempre foi então um time com mais gurizada, nunca teve uma presença de um cara maior. A maior presença que eu tenho hoje, então, tive na outra Liga B também, é o Gustavo como técnico, né? Sim. O que, mesmo não dividindo a quadra, vestindo a mesma camiseta, a mesma cor de camiseta, a gente tá vestindo a mesma camiseta. Sim. E ele consegue transparecer nos treinos e conversando. Cara, ainda mais que eu jogo na mesma posição que ele jogou a vida toda, né? Então, mesma posição e com o mesmo número da camisa, né? Agora, muita responsabilidade. Agora herdando o número e a faixa, daí complica um pouco. Vou ter que segurar a onda agora, mas a gente segura, tá? Então é muito bom. Todo treino ele dá uma dica pra gente, os outros centrais, cara, a visão dele é fantástica. Ele consegue. Não tive a oportunidade de dividir a quadra com ele como jogador, mas estou tendo a oportunidade de dividir com ele como treinador. Então isso aproveitando, João, já para nossa próxima pergunta. Tu já deste uma introdução ali falando que moraste em algumas cidades do Rio Grande do Sul, também já em Santa Catarina, né? Falou que já jogou lá em Itajaí. A gente vê ali nos treinos e nos jogos amistosos, enfim, dessa nova equipe da PAV, a satisfação que vocês têm em jogar vôlei, que não é uma coisa só obrigação, vocês fazem por prazer porque amam o voleibol. Mas como é ser jogador de vôlei no Rio Grande do Sul? A gente sabe que o apoio, infelizmente, tem decaído nos últimos anos. O Rio Grande do Sul chegou a ter 4 times na Superliga A. Hoje tem 1 na C. Né? E a gente sabe que vocês têm que se virar, né? Tem que pagar as contas no final do mês. Com certeza. Como é que é ser jogador de vôlei no Rio Grande do Sul? Eu vou falar um pouco da minha realidade, tá? Porque eu tenho uma realidade um pouco particular referente aos outros atletas, até porque os outros atletas, como estão iniciando agora, talvez são mais novos. Eles não vão ter uma vivência, até talvez o Palotti vai ter uma vivência muito maior que eu, né? Mas hoje, atualmente, eu ainda trabalho, além do vôlei, né? Eu tenho uma empresa própria, a qual eu me dedico, né? Então, qual é o ramo que tu trabalha? Eu trabalho no ramo, eu tenho 2 negócios, um no ramo de tecnologia e sou proprietário de uma barbearia em São Leopoldo também. Então, eu tenho essas rendas hoje que eu consigo me sustentar, porém, que nem tu falou, né, que a gente está muito dedicado, a gente ama o voleibol, a gente sempre fala, eu e o Palotti, a gente brinca, quem foi o desgraçado que inventou a porcaria desse esporte, que o cara gosta tanto, né? Porque, que nem assim, eu tava com a minha vida... Teoricamente, eu teria, então, parado com o voleibol, né? Então, eu tava trabalhando e tudo mais. Surgiu a oportunidade de novo, o Almir me ligou, a gente veio aí e tudo mais. Então, eu venho aqui porque eu amo esse esporte, entendeu? Eu assim, tá na quadra, sentir aquela vontade de estar ali. Cara, isso para mim, não tem... É difícil de explicar isso, entendeu? Porque só quando tu tá lá dentro, no 24-24, tu recebe aquela bola, tu faz aquele ponto e tu escuta todo mundo gritando. Cara, isso é uma coisa que tu não sente em lugar nenhum. Ou tu vai ficar sentado no escritório o dia inteiro fazendo alguma coisa, ou tu vai trabalhar entregando alguma coisa. Da adrenalina, né? Cara, essa adrenalina... Né? Exatamente. Aquela adrenalina...
Exatamente. Então, realmente, a minha realidade é um pouco diferente da dos outros. Porém, a minha realidade nem sempre foi essa. Eu já fui atleta sem ter que trabalhar. Então, a gente sentiu a dificuldade, a gente sabe da dificuldade, ainda mais no Rio Grande do Sul. Porque tu pega, por exemplo, uma cidade, por exemplo, São Paulo, olha quantas equipes temos em São Paulo. Hoje, tu vai olhar a nível de competição estadual, o Campeonato Paulista tem praticamente um nível de competição de Superliga primeira divisão, entendeu? Então, mais, né? Exatamente, o incentivo é muito mais. Então, no Rio Grande do Sul, é difícil pra caramba ser atleta. Por isso que é tão prazeroso chegar para treinar na APAV, porque tu vê o quanto eles brigam para sempre te dar o melhor. Que nem antes ele falou, eles não prometem o que eles não vão cumprir. Mas se eles te prometerem uma coisa, eles não vão te entregar só isso, eles vão te entregar mais. Se eles te prometerem que vão te dar uma camiseta, eles vão, enquanto o projeto estiver de pé, eles vão lutar para te dar 2 camisetas, que seja, entendeu? Então, isso é prazeroso. Tu vê que tem a briga para buscar isso. Porém, fora daquilo ali, existem as empresas e tudo mais que, querendo ou não, são pouquíssimas empresas. E até a nível público também é muito difícil de buscar esse apoio e tudo mais. Por exemplo, na outra Liga B, eu fazia estágio, que no caso eu jogava pela faculdade, né? Então eu tinha uma bolsa e tudo mais. Então a gente sempre, como atleta, ainda mais no voleibol, né? A gente sempre está buscando aquele momento de folga para trazer mais uma oportunidade para si. Daqui a pouco jogando 2 horinhas a mais num dia para conseguir uma bolsa de estudo, usar o horário vago para fazer um estágio para complementar a renda. É uma luta constante, ainda mais no Rio Grande do Sul, né? Mas o Palotti vai ter uma visão talvez um pouco diferente, porque ele já pegou um cenário muito maior do que o meu, né? Então eu nunca cheguei a jogar uma super... tá bem. Mas ele já teve uma visão mais de Superliga A, então ele já pegou um cenário um pouco diferente. Então eu já peguei um cenário mais de Liga B. Então ele já pegou um incentivo um pouco maior, ele vai conseguir falar outra realidade. Mas a minha realidade hoje é essa. Entendeu? E a gente vê a dificuldade, é nítida, é notória, né? Quem vê ali não imagina, né? Pô, como o cara se vira, né? que nem minha esposa. Uma semana. Exato, que nem minha esposa brinca às vezes, né? Quem vê close não vê corre, né? Exatamente. Tu chegou a se formar sendo jogador, né? Como é que foi? Então, cara, eu sou meio não suspeito, né? Mas eu tenho uma experiência, né? Também privilégio, e eu sempre brinco com isso. As oportunidades apareceram e eu tive que aproveitar, né? Porque ela só passa uma vez. Eu iniciei aqui na PAV em 2012, final de 2011, início de 2012, e o cenário realmente era muito diferente. Essa busca da PAV por recurso financeiro e até estrutural sempre teve. Mas vou te dizer que naquela época ali, 2011, 2012, 2013, até 2018, que foi ali o ano que que teve os problemas em relação aos pagamentos, mas a gente recebeu, era um outro cenário. Claro que hoje a gente tem um marco temporal muito grande em relação à pandemia, porque a gente não pode ter parâmetro nenhum, porque na verdade tu congelou, né, 2 anos, porque tudo ficou parado. Mas hoje, tu ser atleta no Rio Grande do Sul, e te digo que no Brasil é muito difícil. É uma realidade muito difícil, primeiro porque tu não se encaixa nem numa categoria de um atleta profissional, né? Porque a gente é do voleibol. Então, nem na CLT a gente se encaixa. Então, por exemplo, hoje se a gente fica desempregado, tu não tem o seguro-desemprego para te dar um auxílio. Não por culpa dos clubes, não, por culpa do Estado que não te normatiza isso. Entendeu? Que não te dá um suporte, não te dá uma alternativa caso tu fique desempregado ou caso tu não tenha, né? Como muitos dizem, né? A gente só joga vôlei, né?
Exatamente. Então, essa... Ah, mas tu só joga vôlei ou tu trabalha também? Eu na universidade passei por muitos momentos como esse, porque é uma realidade, primeiro, que ela não é muito clara para as outras pessoas, porque hoje no Brasil tu só é considerado um atleta se tu joga futebol. Não, tu joga futebol, então tu já é sinônimo de rico, né? Não, tu é milionário, tu joga futebol. E aí a gente sabe que também não é assim. É para 1%. Exatamente. E que nem o João falou, né? Às vezes quando tu chegava, né? Nos lugares, porque hoje às vezes eu nem perco tempo muito para falar. Tu chegava a falar que tu era atleta, tu jogava vôlei, a pessoa até te perguntava de novo, tá, mas o que tu faz? Não, sou atleta profissional de vôlei, e eu sempre tive... Não, eu nunca gostei dessa parte aí, mas é que a gente passa por esse constrangimento, né? Porque tu tem que explicar para uma pessoa, não é culpa dela. Sim. Mas é que nós atletas, exatamente, é uma cultura que tu não tem essa rotina, tu não sabe que, pô, quando a gente jogava na La Salle, às vezes tu parava, pô, eu jogo vôlei, tu joga na Ubra, falou, cara, a gente tá 10 anos na La Salle. Não, entendeu? E as pessoas... Hoje tu fala em voleibol, cara, a PAV tá 10 anos aqui no cenário nacional, e tipo assim, com resultados positivos, com o campeão olímpico, que o Gustavo tá conosco desde 2013, e tu fala que joga vôlei, o pessoal acha que tu vai estar jogando com o Gilson mão de pilão ainda na Ubra. Então, exato. Pô, mas é que isso é verdade, cara. É difícil essa realidade, porque tu vê, pelo menos eu tenho ali a experiência da PAV, que eles estão sempre em busca, né, de novos apoiadores. Pô, a gente já teve... nossos primeiros anos, cara, a gente teve patrocínio da Claro. A gente já chegou a ganhar celular ali em 2014. A Claro chegar ali, patrocinar o nosso time, ter uniforme com a Claro bem grande, com a Capes Bag, e os caras te dão um celular. Sim. Tipo, hoje tu vai falar isso aí, cara, fora da realidade total. Como é que tu vai ganhar o teu salário mais um celular? Não, a gente já ganhou na PAV. A gente já teve esse apoio. Só que hoje a gente sabe que a realidade do Brasil, e a gente vê isso aí diariamente, né? E agora com a pandemia se agravou mais ainda. Toda semana a gente tem um aumento de combustível, a gente tem aumento do alimento, a gente tem aumento de tudo praticamente. Se aumenta o combustível, automaticamente aumenta tudo. Então isso aí a conta é básica. E tu viver, cara, do esporte no Brasil é meio que tipo assim, cara, tem que ser resiliente, tem que tá disposto a abrir mão de muita coisa. E é que nem o João falou, né? A gente brinca disso, né? Pô, quem é que inventou o voleibol e que nos proporciona esses momentos tão ímpares, né, cara? Porque não tem como a gente descrever para vocês aqui, é que nem o João falou, tu tá num ginásio, tu tá com aquela adrenalina, a gente não consegue parar de jogar nem nas férias. A gente joga um campeonato amador, e a gente sempre reclama, né? Mas tá sempre jogando. E mesmo assim, nunca parece mais, que tu que nem a famosa, nunca mais eu vou beber, né? Dá 2 semanas depois e vôlei é a mesma coisa, cara. E mesmo assim, parece que, eu tava te ouvindo falar, parece que se tu só é jogador de vôlei se tu for o Gustavo, ou o Bernardinho, ou a Fabi, ou sei lá quem. Ah, não, com certeza. É só nesse nível. Com certeza. O resto... Com certeza. Quando é que vai apresentar o Jornal Nacional? A nível de voleibol, tu só é conhecido de uma pessoa numa conversa citar o teu nome e ela saber de quem tu tá falando, atletas como o Gustavo, realmente. Sim. Entendeu? Porque tu pega assim, vou usar o exemplo do Palote. O cara tem 6 Superliga A na paleta, 3 Superliga B. Cara, tem um histórico gigantesco. Que muitos poucos outros atletas têm. Agora tu chega em São Paulo e tu fala, tu conhece o líbero Palote? Poucos vão conhecer. Quem é do cenário do vôlei. Agora tu pergunta aqui no mercado se tu conhece o Giba. Claro que conhece o Giba, entendeu? Agora o futebol ali tu conhece como é que a gente tá falando? O Zé Gabriel. O Zé Gabriel tu conhece. Entendeu? Não, mas é que... Mas digo que é um jogador que não tá no cenário da seleção brasileira. E digo, eu penso digo um pouquinho diferente em relação a conhecimento, né? Até também questão do que o Gustavo já conquistou, né? Claro, tem todas tem essa diferença.
mas em relação ao que o esporte ele pode proporcionar. Aham. Entendeu? Ao que o esporte ele atinge, né? Por exemplo, ali na PAV, tu tem um projeto social que ele inclui crianças... Mais de 200. Exatamente, que tanto inclui crianças que às vezes não vão ter outra oportunidade, que nem eu falei para vocês. O João falou em privilégio, né? E eu me sinto privilegiado às vezes. Um privilégio que tu conquistou, né? Exatamente, mas... Foi conquistado, né? Mas apareceu essa oportunidade. Hoje a PAV, ela já passou mais de 1.000 atletas pela PAV. Tenho quase certeza disso. E todo ano eles oferecem essa oportunidade de novo. Que me diz quais os atletas que teriam, por exemplo, essa oportunidade de conviver com o Gustavo. Exato. Que é uma coisa muito... Para eles era muito distante, né? Claro. Só que hoje, por causa do esporte, por causa desses projetos sociais, que tu acaba aproximando e tu vendo a realidade que às vezes não é aquilo que tu imagina. Até eu vou complementar o que o Paulotti falou, porque muitas pessoas não conhecem isso, né? Mas a gente fala de privilégio, mas a gente fala brincando porque a gente está nesse meio. Mas quem vê de fora, né? Um atleta, essa oportunidade, beleza, o Paulotti recebeu a oportunidade, ele agarrou, mas ele agarrou porque ele estava preparado, porque ele veio desde 2006, 2007, treinando para em 2013 ele achar essa oportunidade e ele está preparado para receber isso. Ou seja, um atleta, ele vem lá desde os 10 anos construindo isso, treinando, categoria de base e tudo mais, para conseguir chegar nessa oportunidade pronta. Então as pessoas muitas vezes não veem isso, né? Que é o trabalho da preparação de base que a gente tanto preza. A gente teria assunto para ir até Timbó conversando, né, Diego? É verdade. Vamos de live. Vamos fazer uma live. Continuem nos nossos Instagram depois. Antes de encerrar, o Diego só vai dar a tabelinha aí, né, Diego? Serviço da PAV. Na segunda rodada, né, a estreia da PAV, vai ter uma rodada. Isso, rodada amanhã grande. começa, né? Amanhã a PAV folga. Já vão começar, já vamos saber como é que jogam os outros adversários, né? Dar aquela olhada esperta, assim, sempre tem, né? Nos outros times. E aí a PAV estreia na segunda rodada, dia 4, na quinta-feira, às 20 horas, contra o Itajaí Pro Vôlei. A terceira rodada, na sexta, dia 5, também às 20 horas, contra o Timbó, o time da casa, né? E aí, depois, temos no sábado as semifinais e a grande final, a gente espera que a PAV esteja escalada para o final às 16 horas do domingo, dia 7. Eu já vou me despedindo e queria agradecer muito a presença de vocês. Vou dando um tchau aí para os nossos ouvintes até terça que vem, porque eu tenho que passar o microfone aqui para o Palotti para ele fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Palotti. Muito obrigado, João. Então, também agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e expondo um pouco da nossa realidade, né? E também a nossa preparação que a gente veio fazendo. Agradeço imensamente aí pelo convite. Quando precisar e quiserem, estamos sempre à disposição. Sempre à disposição. Se Deus quiser, após o domingo, com o troféu de campeão. Se a gente tiver com o troféu de campeão, o Diego volta careca. Ou já vou fazer uma provocação aqui pro Gustavo, né? Então, não. Se vier campeão, Gustavo, a gente tem que dar uma raspadinha. A gente vai do... Pra mim já tá complementar ótimo, né? com o chapéu dos outros. De outra coisa. Queria agradecer também vocês pela oportunidade. Já tive o prazer de estar aqui uma vez e agora é minha segunda, então vocês sabem o carinho e o respeito que eu tenho por vocês. Além de grandes jornalistas, são grandes seres humanos, e isso que é o mais importante. Pelo menos a minha filosofia é assim, e vocês estão direto lá na quadra conosco e acompanhando a nossa rotina e dando risada e brincando. Então eu acho que, agora falando sério, né, além de resultados positivos ou negativos, que a gente sabe que isso faz parte do esporte, o que fica é as relações. Então hoje, né, tá aqui com vocês, tá aqui com o João e com os ouvintes também que estão nos acompanhando, é um prazer muito grande, porque eu acho que é isso que a gente leva, né? Mesmo que seja no vôlei, no futebol, em basquete ou em qualquer outro esporte ou qualquer outra profissão. E vocês que, o Moreno e o Diego, têm mais experiência que eu, sabem que o que fica é a relação, o que fica são os bons momentos que a gente passa e que isso se sobressaia a qualquer resultado positivo ou negativo que venha acontecer.
Então, agradeço vocês pela oportunidade. Você sabe que a gente está sempre de portas abertas aí para fazer as brincadeiras, para tá sempre aí disposto a ajudar vocês. Mandar um abraço para todo mundo da minha família, aos ouvintes lá, o meu time e a todos que nos compareceram aí nesse bate-papo bem legal aí. Maravilha. Para finalizar, então, a gente lembra, né, que o projeto APAV na Superliga C é um financiamento do Pro Esporte, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, tem o apoio do Marítimo, da Ubra e os patrocinadores Sulgás, Panfácil, Gedore e Modular Cargas. Na Lata é um oferecimento de Canoas Day Home. O bem-estar do idoso é o nosso lema. Um abraço a todos e até terça que vem.